Meus caros, eu estava assistindo ali uns vídeos do meu querido Tamir Felipe, né? E umas lives acontecidas agora, coisa de poucas horas, desse vídeo que está sendo gravado agora. E o que acontece? Estava rolando ali um debate, ali um embate sobre academicismo e formação de base política. E eu concordo em número gênero e grau, eu acho que era o professor Gustavo Cassanho que falou uma coisa muito certa. Não há como dizer que existe núcleos de base nos centros acadêmicos, nesse pessoal aí de universidade. Porque existe aí um pensamento cristalizado nesse pessoal. Geralmente, né, isso já está cooptado pelo lulopetismo. Essa que é a grande verdade. E nós temos aí uma narrativa, uma versão, vamos dizer assim, não é bem a narrativa, mas uma leitura, né? E eu sou formado em História, posso falar isto, principalmente nos cursos de Ciências Humanas, anti-getulista. Então há uma fala contra Getúlio Vargas muito grande. E aí, meus caros, eu vou dizer uma coisa. A gente não vai colher nada falando para quem hoje está na universidade, muitos já com a cabeça pronta, com um academicismo que não serve para rigorosamente nada. Gente que fala do mundo cor-de-rosa, azul bebê, mas que não sabe qual é a realidade do povo brasileiro. Ou muitos que estão nessa realidade, mas é dentro daquele universo e querem ficar cristalizados lá. Entidades como a AMPU, por exemplo, a Associação Nacional de História, sinceramente, não serve a fazer um debate político hoje. A AMPU hoje é o que é? O que ela sempre foi formada? Pela aristocracia da academia. Essa que é a realidade. Aqueles professores que têm tempo de fazer pesquisa porque estão, né, vinculados às universidades federais e efetivamente são aqueles que ganham salários, não digo assim salários milionários, mas que dentro, né, da realidade dos profissionais de história, os altos salários, quem é o pessoal que hoje está nas universidades federais, mesmo com as universidades federais sendo sucateadas como elas vêm sendo desde o período aí do Bolsonaro. Mas esse é o pessoal. Muitos desses, a grande maioria desses, todos ligados ao pensamento lulista. Todos fazendo L. Então não adianta a gente querer discutir política dentro de um centro acadêmico, porque o centro acadêmico não está formando hoje quadros políticos. Está formando militontos, está formando... Desculpa, mas essa é que é a verdade. Está formando pessoas que continuam o mesmo discurso raso do lulopetismo. Então, nós esperarmos que as universidades, ou que dos centros acadêmicos das universidades, que o academicismo vai transformar esse país, não vai. O academicismo da pedagogia, por exemplo, faz com que tenhamos hoje professoras de ensino básico despreparadas, porque elas ficam falando em projetos, em modelos de educação de outros países, mas que não olham para dentro da nossa realidade. O academicismo na história faz com que professores de história promovam um verdadeiro marxismo de boteco, porque é um marxismo que fala só contra os empresários em si, que falam de uma luta de classe com uma concepção do século XIX, né? Que é uma história que só fala de fatos históricos relacionados aos macros acontecimentos da economia ou da política, mas que não consegue inserir, por exemplo, num debate, o aluno que está ali no ambiente escolar. É esse academicismo que vai fazer que surjam novas lideranças para o futuro. Já se provou o contrário. Então, sinceramente, eu não espero do ambiente acadêmico brasileiro coisas muito significativas. Eu não vou fazer aqui o discurso contra o conhecimento acadêmico, dizer que as universidades não prestam serviço ou ficar nessa coisa de que, né, nós temos que fugir do conhecimento acadêmico. Isso não. Acho que conhecimento é muito importante, a formação é muito importante. Eu vou continuar lendo meus livros, continuar estudando, continuar pensando, continuar sendo professor. Mas em formação, em termos de núcleo de formação política, acreditar que um núcleo de base se dará dentro de um CA
dentro uma DCE, dentro de uma estrutura hoje já cristalizada, é a mesma coisa acreditar que os trabalhadores que eram da CGT estariam realmente, né, na época de Jango, comprometidos com as reformas de base. E o que a gente viu que não aconteceu. Então, meus caros, a gente precisa dizer que a gente tem que chegar aonde? Onde que nós temos que chegar? É na choupana da periferia. E aí, para chegar até lá, talvez nem todos vão chegar lá fisicamente, mas a gente cria uma rede que faça com que quem chegue lá tenha acesso a nós e nós vamos entrar em contato com essas pessoas e vamos começar a entender a realidade delas sem fazer um julgamento, aquele julgamento que hoje o bolsonarista diz que quem votou no Lula é ladrão, porque para eles só vale o pensamento deles, ou aquele pensamento dos petistas que chamava 70% da população brasileira de fascista porque votou no Bolsonaro. Porque essa gente que faz isso é essa gente que está no pensamento do Leblon, que está no pensamento do Moinhos de Vento em Porto Alegre, mas que não conseguiu entender que a base da sociedade hoje, o pobre, o mais humilhado, aquele que hoje está esperando há 3 meses pelo Bolsa Família e não recebeu ainda porque está bloqueado por pura politicagem desse governo que diz ser o pai dos pobres, para estes a política não chegou porque eles não têm voz, e eles não tendo voz, eles se sentem fora do sistema, alijados. Mas o academicismo jamais vai ver isto, pelos seus próprios interesses, né? Pela sua própria conveniência e pela sua natureza. Então, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, e não vai ser teorizando elas que nós vamos fazer acontecer. Se você gostou dessa reflexão, desse desabafo e dessa análise, que aqui ninguém diz, aqui ninguém é dono da verdade. Se você gostou, comente aqui. Se você discorda de algum ponto, se você tem o que acrescentar, coloque também nos comentários. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, porque todos os dias, né, de segunda a sábado, nós temos vídeos às 18 horas, sempre às 18 horas, e nos domingos às 9 da manhã. Mas sempre de segunda a segunda nós temos vídeos no canal, trazendo reflexões como estas. E eu acho que está na hora da gente falar muito mais profundamente das coisas e fugirmos da espuma que era preconizada lá pelo nosso querido e saudoso Leonel de Moura Brizola.